celular, ok? Olhe, pronto, então já estamos aqui ao vivo e a cores. Já quero desejar já uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, depende de que hora você vai estar vendo esse vídeo. Dá para observar que eu estou aqui hoje no meu quarto, certo? E saudar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Como sempre, a gente vem aqui tentando estabelecer uma boa conexão, mas aí vai depender da internet, certo? Não tem como a gente controlar esse negócio aí. A gente parou ontem, certo? No finalzinho da conclusão do capítulo 9 de Daniel, certo? A gente vem aqui tratando, né, sobre a parte mais complexa do livro de Daniel, que é a profecia das 70 semanas. E quando a gente estava chegando lá no último versículo para concluir ali, a internet caiu e não deu para a gente aqui concluir, tá ok? Então hoje a gente vai voltar novamente lá para trazer uma conclusão final para o capítulo 9 de Daniel. E lembrando que a gente vai fazer uma abordagem hoje, tanto finalzinha, para concluir, certo, o capítulo 9 de Daniel, e vamos dar uma entradazinha já também, para deixarmos também já explanado o próprio capítulo 10 do livro de Daniel, certo? Então eu não vou mais estar reprisando tudo desde o começo, certo? Porque a gente às vezes perde muito tempo, porque eu tenho que, para mostrar, para você entender, você que está assistindo agora, para entender, eu tenho que estar mostrando tudo de novo, isso aí já ganha 10 a 20 minutos, e termina se estendendo e ficando muito longa, muito extensa a videoaula, e às vezes tem pessoas que não querem assistir porque é muito, muito grande, né? E não é do interesse da maioria, né? Que eu não consigo entender isso aí. Não é do interesse, né? Tem crentes aí que, né? Eu não sei se posso chamar esse pessoal de crente, sei lá como é que eu vou chamar isso. Que não tem interesse sobre o estudo bíblico, né? Eu digo isso, sabe por quê, meus amados? Eu não digo isso sem nenhum pingo de medo de ninguém, né? Tentando o máximo possível ser transparente. Às vezes eu fico observando que quando a gente está aqui fazendo uma live, às vezes alguns abençoados eles entram aí na live e você esquece que quando você entra aparece aqui a sua imagem, a sua foto, né? Você, se já fez alguma live, você vai saber muito bem isso aí. Aí eu fico observando que às vezes entra umas figuras, aí entra, começa a observar, quando é com 1, 2 minutos, some, não está mais. Sabe por quê? Porque ele entra para observar se eu estou dando alguma profecia, se eu estou dando alguma revelação, né, para ele ficar papai e ver que meu assunto nunca trata com essa questão aí ó, aí some, aí vai caçar os falsos profetas que tem aí nas lives do Facebook. Cara, eu olhar assim, eu digo, Deus tenha misericórdia. Por isso, gente, é essa minha postura que eu não sou muito bem-vindo, né, nesse meio aí, cristianizado aí, falsificado. Meu irmão, eu não tenho papo na língua, eu boto para detonar. Queira me acompanhar quem quiser. E não é nem para me acompanhar, você deve acompanhar isso aqui, ó. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Certo? Se você vê que a maneira como eu estou aqui usando ela é aceitável, é agradável, é correto, tudo bem. Se não, o que mais tem aí é profeta e revelador aí no Facebook aí. Aí eu vejo o cara entra, vê, aí vê que eu não estou falando de coisas que são relevantes para ele, que eu não entendo como é que é isso aí. Aí sai e vai. Eu chamo esse pessoal aí de caça falsa profeta. São os caças falsos profetas. Que só vão ouvir aquilo que lhe agrada, o que eles querem ouvir. Que Deus vai fazer isso, Deus vai livrar tudo, Deus vai não sei o quê. Ó, já faz mais de 2000 anos que a Bíblia diz que Deus vai fazer isso. Então não precisa ninguém estar me dizendo mais o que é que Deus vai fazer, não vai fazer não, que eu posso pesquisar a palavra e olhar. Fecha parêntese, né? Doa a quem doer. Essa é uma verdade, meu irmão. E não tem como você querer fazer que eu volte atrás, certo? Quem me acompanha sabe muito bem da minha postura, do meu procedimento, da minha índole e do meu caráter, né? Não esquecendo que de todas as minhas qualificações, a maior é, sabe qual? Pecador. É a maior qualificação que eu dou para mim, é pecador. Carente da misericórdia e da graça de Deus, assim como todos vocês, ok? Então vamos lá, fechou esse assunto. A gente não deu tempo de concluir, porque justamente essa questão que eu fico muito voltando para fazer uma releitura de tudo aquilo que eu já falei, e isso às vezes demora e ganha muito,
perde muito tempo. E não dá para a gente ficar aqui tanto tempo reprisando coisas que eu já falei e que já deixei claras aí. É só você assistir as outras lives, certo? Essa é a nossa 15ª live. Então já são 15 lives que a gente vem aqui tratando sobre o assunto de escatologia. E a gente parou no último versículo de Daniel, capítulo 27. Um abraço aí para o meu grande amigão aí, Michel Aragão aí, o seresteiro de luxo. Top aí. Eu não vejo a hora, abençoado, dia em dia a gente ainda poder estar ali para a gente fazer aquele som lá na casa do doutor, lá em Junqueiro, lá em Alagoas. Cidade maravilhosa, que eu tive o privilégio de participar com você aí e conhecer esse povo maravilhoso aí de Alagoas. Um abraço para você e toda a sua família. Deus abençoe sempre aí o seu trabalho, viu, abençoado? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, como eu vim aqui falando, a gente vai tentar trazer um resumo completo sobre essa profecia de Daniel das 70 semanas, certo? Que ela é uma das profecias mais complexas de todo o livro de Daniel. Como eu expliquei bem, há várias interpretações, várias posições, certo? E não há aqui tempo para a gente tem para trazer tudo com clareza, porque vai envolver matemática, né? Aqui envolve matemática, envolve cálculos com relação a datas, calendários, e a questão do calendário é muito mais complexa ainda, porque envolve o calendário lunar, o calendário solar, o calendário gregoriano, o calendário juliano. Então, aí existe uma variedade aqui de datas que a gente tinha que trabalhar para que você possa ter uma compreensão, certo? Então isso aqui são coisas que eu estou adiantando, que se caso você quiser fazer uma pesquisa mais aguçada, você vai ter que tirar tempo para fazer isso aí. Por isso que eu expliquei que a gente não pode aqui falar aprofundadamente sobre isso aí, porque só para falar sobre Daniel, do capítulo 9, sobre essa profecia das 70 semanas, meu irmão, seriam várias lives para explicar cada detalhe bem minuciosamente, tintim por tintim, né? E o povo aí já não tem saco para isso, né? Quanto mais a gente não tem saco para esse pequeno panorama que eu estou dando. Imagina se eu for aqui mostrar tudo tintim por tintim. Não vão querer, né? Que é o que eu não entendo. Eu não entendo esse pessoal que não quer, né, se aprofundar no conhecimento com relação à palavra. Eu não entendo, eu tenho dificuldade, cara. Certo? Ou seja, então para que você possa ter uma definição clara de Daniel, capítulo 9, a profecia das 70 semanas, você vai ter que estudar calendário, você vai ter que estudar datas, todo o contexto histórico que o próprio livro aqui traz e que nos é fornecido até pelos próprios relatos de livros históricos que já contém aí nas bibliotecas aí. Você vai ter que pesquisar tudo isso aí, certo? Você vai ter que estar por dentro sobre em que época foi que saiu esse edito aqui para a reconstrução da cidade. Então tudo isso aí envolve uma pesquisa bem exaustiva e que nós poderíamos aqui trazer, mas esse povo aí que assiste aí as profecias, eles não dão a mínima para isso, não estão aí não. Estão só em busca de revelação. Eu não dou a mínima para esse tipo de gente aí não, cara. É aquilo que eu sempre estou aqui falando. O verdadeiro servo de Deus, antes de tudo, o seu maior compromisso é com isso aqui, ó, é com a palavra de Deus. Mas eles não estão nem aí para isso. Não estão nem aí para isso. O que eles estão atrás é de revelações, de profecias. É esse povo que diz que vai morar no céu, que eu não consigo entender. É só o tempo todo que Deus vai fazer. Olha, cara, eu já estou de saco cheio, não aguento ouvir mais isso não, cara. Isso para mim já passou do limite, meu irmão. Quando é que esse povo vai acordar que a única revelação existente para mim e para você está escrita aqui na palavra? Quando é que você vai cair a ficha que o que serve para você já está aqui escrito? Será que o que está aqui escrito não é suficiente para você? É necessário você estar aí atrás desses falsos profetas? Cara, eu tenho uma dificuldade imensa para entender isso. Eles não querem. Agora, olha, tá aqui separadinho aqui, ó. Isso aqui é só um pouquinho que eu tenho, ó. Isso aqui para eles é carne. Isso é um carnal. E você é o quê? Você que não tem compromisso em estudar, em conhecer a palavra de Deus. Será que Oséias capítulo 4 não é suficiente para você não?
o meu povo foi destruído por lhe faltar revelação, foi? O meu povo foi destruído por lhe faltar profecia. É isso mesmo que a sua Bíblia está dizendo isso? O próprio profeta Oséias disse que o povo dele foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Interessante que os que citam esse versículo de Oséias, eles só citam até aonde lhe convém. Meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Ô, hipócrita, continua lendo o contexto até o final, que tu vai ver que o que fez o povo ser destruído foi a falta de transferência de ensino de conhecimento dos líderes. Essa exortação de Oséias é para condenar os líderes que tinham a função de ensinar a lei de Deus ao povo, porém eles negligenciaram, que é o que vocês estão fazendo, hipócritas. Me desculpe aqui, você que está assistindo, não é com você não. Eu conheço vocês, alguns eu conheço, eu sei que são homens de Deus. São homens que eu sei que estão ali empenhados, que realmente querem ter um compromisso e trazer a verdade. Mas é o povo que não quer, cara. Ouviu bem, líder? Não é vocês não. Apesar que tem alguns que são. Mas eu sei que a grande maioria que está aqui eu conheço, cara. Vocês vão, sabe que é o povo que não quer. Faça um teste, eu mando o tempo todo vocês fazerem um teste. Por que vocês não querem fazer? Pega aí as suas lá que você vem sempre profetizando, dizendo para papá, para de fazer isso aí e traga uma mensagem expositiva bíblica, expositiva, para você ver se a sua audiência não cai. E depois vocês vêm dizer que eu estou errado. Faça o teste por si só, faça o teste. E aí depois você vai dizer assim, Alexandre, realmente você estava certo. E se eu estiver errado, você também seja homem. Vem a ligação, Alexandre, eu fiz e não aconteceu não. Você está errado. Eu sou obrigado a reconhecer meus erros, meu irmão. Mas isso é uma grande realidade, ok? É uma lapada isso aqui que eu estou dizendo, mas é uma dura realidade, meus irmãos. Vamos voltar agora aqui para a nossa aula, certo? A gente vem aqui discorrendo. Uma coisa que eu quero aqui deixar claro, meus amados, é que esse nosso empenho aqui em trabalhar o livro de Daniel não é fazer uma exposição exaustiva do livro de Daniel, não é isso. O foco da nossa pesquisa em Daniel é chegar ao entendimento claro sobre o surgimento de um personagem que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 15. Vou repetir só mais uma vez. Você não entende Mateus 24 se você não entender o versículo 15 de que Jesus disse: quando ouvirdes a abominação da desolação, de qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Certo? Então, você, para poder continuar a leitura de Mateus 24, você tem que correr atrás e conhecer o que significa isso que Jesus disse. Então, o livro de Daniel, que nós aqui estamos estudando, é o livro que traz a origem, todo o conceito, características, personalidades, suas artimanhas, o seu desenvolvimento desse personagem está todo ligado dentro do livro de Daniel. Foi como eu falei aqui em lives passadas. Meu irmão, Jesus está pedindo para você ler a Bíblia. Todo o conceito escatológico e doutrinário de Jesus está com base, nos acontecimentos finais, está com base no livro de Daniel. Porém, você quer fechar o assunto lendo só Mateus 24. Não vai conseguir. O diálogo de Jesus está todo inserido no contexto de Zacarias, no contexto de Ezequiel, no contexto de Daniel, no contexto de Amós. A Bíblia de Jesus era o Antigo Testamento. Tá, ok? Então ficou claro? Então nosso trabalho não é esmiuçar todo o livro de Daniel. Certo? Não é isso. Apesar que a gente está fazendo um pouco de panorama nessa situação. Mas o nosso objetivo é descobrir as origens do anticristo. Qual é a sua origem, de onde ele vai ascender, qual a sua descendência e todo o seu plano profético estabelecido para esse personagem, ok?
Então a gente já vem vendo isso aí desde lá do capítulo 7. Chegamos aqui no capítulo 9. Eu já falei bastante coisa sobre isso aí. Você que não viu nada, não vai. Se tá pegando agora, você não vai entender nada. Não vai entender nada. Aí já é um motivo até para você já sair da live. Que você vai dizer, oxe, esse cara não tá dizendo nada com nada. Entendeu? Tem aí, irmão, já 14 lives sobre esse assunto. Certo? Eu fiz aqui um cronograma de 30 lives sobre esse assunto. Para você ver que nós temos aqui argumento, buscas, coisas que eu aqui já falei que você nunca tinha ouvido nunca tinha ouvido falar. E eu tenho aqui muito mais coisa que você nunca viu aqui. Que você nunca viu. E a gente vai aqui tentar abordar, ok? Vamos então encerrar o capítulo 9 de Daniel. A gente ficou aqui naquela questão sobre que você tem que aprender a diferenciar termos dentro dos próprios capítulos de Daniel. E a gente ouviu aqui muito bem no capítulo 26, onde eu aqui tratei um pouco sobre o povo e o príncipe desse povo que há de vir, e qual era a função. Expliquei que ali se refere ao próprio povo romano, às legiões romanas, a qual estavam sob a liderança do general Tito, e que trouxe toda aquela calamidade no ano 70 para a destruição da cidade. E a gente falou muito sobre essa questão, e ele termina o versículo 26 do capítulo 9 de Daniel, dizendo a seguinte exortação, ó: e até o fim haverá guerra. Até o fim haverá guerra. Até o fim de quê? De que se refere essa expressão fim? Quando você vê aqui essa expressão fim e a expressão guerra, você lembra o que Jesus disse no princípio das dores de Mateus 24. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Concorda comigo? Está vendo que o conteúdo de Jesus é o conteúdo de Daniel? Você tem que aprender a fazer esses links nas expressões. E ele termina dizendo assim, ó... Desolações estão determinadas. A intensificação desses conflitos, eles já estão determinados e que devem acontecer. Não tem como isso aí voltar atrás. Só que quando a gente chega no versículo 27, ele entra agora com o último ciclo das 70 semanas. Para você entender essa questão de ciclos, eu deixei claro na live passada. As 70 semanas, elas estão caracterizadas por 3 ciclos. O primeiro ciclo é de 7 semanas, que tem um período de 49 anos, certo? O segundo ciclo é a de 62 semanas, ok? Então, ele vai trabalhar todo o desenrolar e os eventos que estão relacionados a esse segundo ciclo, que tem a duração de 62 semanas. Aí você tem que fazer cálculos. Isso aqui eu falei que se a gente for traçar aqui tintim por tintim, vai ficar interminável esse estudo dessa série escatológica. Então aí depois você entra, se aprofunda, vai pesquisar para você ter uma compreensão melhor. O versículo 27, ele faz parte do cumprimento da última semana das 70. Então até o versículo 26... ele trabalhou e mostrou acontecimentos que estão relacionados da primeira semana até a 69ª. O ciclo completo é 70. O versículo 26 termina com o cumprimento da 69ª. Então, para fechar o ciclo, falta uma semana. E é que ele vai trabalhar o versículo 27. Acompanhe comigo aqui o versículo 27 de Daniel, capítulo 9. Vai dizer, ó: ele fará firme aliança com muitos. Para você entender essa primeira parte aqui da oração, eu expliquei em lives anteriores o que ele quer dizer com essa aliança, como se dará essa aliança, como será a sua contextualização, os seus princípios. Está tudo dentro de Daniel, capítulo 7, 8 e 11, certo? Que a gente ainda vai trabalhar. Por isso que eu expliquei que Daniel não está numa ordem cronológica. Para quem está assistindo aqui pela primeira vez, eu expliquei. Agora que apareceu aqui, ó.
É o presbítero Caio. Oh, que benção, meu irmão. Agora foi que apareceu aqui o seu nome aqui, ok? Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Trabalho excelente você tem feito, né? Aí, junto com... Ai, meu Deus do céu. Como é o nome dela agora? A missionária. Ai, meu Deus do céu. Renata. Eita, quase que dava um longo aqui agora. Viu, abençoado? Deus abençoe o seu trabalho. Continue aí. Certo? Continue fazendo a sua obra aí. São poucos que têm contribuído com a obra do Senhor. Eu observo que você tem aí, junto com a sua esposa, perseverado aí nesse empenho. Continue, que Deus vai te abençoar tremendamente. Certo? Então, em lives anteriores eu expliquei sobre essa questão desse pacto, essa aliança, esse acordo. Olha, pacto, aliança, acordo, são apenas, irmão, termos intercambiáveis para se referir à mesma situação. Não precisa você estar quebrando, você tá, mas aqui está assim. Não, você quando tem conhecimento dessa situação, você já começa a minimizar as complexidades que o texto nos traz, ok? Então a gente viu aqui muito bem esse muitos a quem ele está aqui se referindo. Olha só. Olha como é interessante, como é claro que o versículo 27 está tratando da última semana, que é o quê? A 70ª. Ele vem trabalhando da primeira até a 69. O versículo 27 agora é a número 70. Quais são os acontecimentos que vão marcar o início de que essa semana ela vai ter o seu pontapé inicial? É o quê? Essa aliança, esse acordo. Então, quando esse acordo for tratado, dá-se aí o pontapé inicial da última semana das 70. Tá claro aí, olha só. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. É a 70ª. Ele vinha tratando nos versículos anteriores até a 69ª. Quando chega aqui, ó, não faltava uma, ele tratou de 7 e depois tratou de mais 62. 7 com 62, 69, cara. Por isso que ele deixa claro aqui, bem claro, bem alusivo, que o versículo 27 está falando: ele fará firme aliança com muitos por uma. Irmãos, ele está aqui dizendo uma semana porque foi a única que sobrou para ele. E o que é que vai acontecer? O que marca? Quais são os indícios dessa semana? Vamos lá, ele vai continuar aqui, ó. Semana, na metade da semana, pronto, irmãos, então aqui está muito claro. Uma semana tem quantos dias? 7 dias, ok? E a gente aqui já deixou muito claro que essa expressão 70 semanas se refere a semanas de anos. Não há como você querer trocar para semana de dias. Se você for trocar essa profecia por semanas de dias, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você vai ter que quebrar o texto. E todas as escolas reconhecem que esse texto trabalha semanas de anos. Então, essa última semana é a última semana de anos. Então, uma semana tem quantos dias? 7. Então, se refere o quê? A um período de quê? De 7 anos. Abrindo parêntese. Por isso que as escolas reconhecem que o período da grande tribulação se refere a um período de 7 anos. Que é uma coisa que eu não entendo das outras escolas dizerem que esse período não tem um tempo pré-definido de tempo. Isso aqui é o quê? Se não for, é o quê? Que é o que algumas escolas dizem que não é. Então, se do restante para cima era e aqui não é, isso é desonestidade com o texto. Tá ok? Então ele fala que vai fazer um acordo. O contrato desse acordo marca um período de 7 anos. Não tem como você negar isso. Pode alegorizar, espiritualizar, mas você não vai chegar a outro meio se não concordar que esse acordo tem um período de 7 anos. Porém, ele deixa claro que quando chegar na metade da semana, ou seja, após 3 anos e meio, esse acordo é quebrado. É quebrado. Aí você entende o porquê daquelas duas testemunhas em Apocalipse capítulo 11, eles terem um ministério de 3 anos e meio só. Leia Apocalipse 11.
Aqueles dois camaradas, o ministério evangelístico deles vai durar apenas 3 anos e meio. Tem tudo a ver com isso aqui. O que é que mais ele vai dizer, ó? Então, quando ele quebrar o acordo, quais são as primeiras obras que ele vai fazer? Esse acordo dele vai quebrar e vai fazer o quê? Primeira coisa, vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Isso deixa claro, irmãos, que haverá um templo judaico físico durante a grande tribulação. Não tem como você querer aqui espiritualizar. Isso se chama desonra. Uma coisa que eu observei foi que muitos amados aí, muitos irmãos que vinham acompanhando com a gente aqui desde o começo, né? Depois de um certo tempo eles pararam, não quiseram assistir mais não, porque não aguentou a pressão. Não aguentaram a pressão, aí correu, fugiu da área. Agora, quando eles estão expondo, eles querem que o cara assista até o fim. Eu estou com dificuldade para entender isso. Eu estou com dificuldade para entender. Certo? Vamos continuar. Tem hora que eu aqui abro aqui uns parênteses que é meio perturbador. Mas a minha língua fica coçando, eu não aguento segurar não. Deus tenha misericórdia, Senhor, misericórdia. Vamos continuar. Então, o pacto dele, praticamente, era que ele ia ter um pacto de 7 anos para que o quê? Para que judeus, a nação de Israel, voltasse a cultuar ao seu Deus no seu templo reconstruído. Para quem não crê e quem não aceita essa futura reconstrução do templo, com base na carta aos Hebreus, que não há mais necessidade de templo, isso você está dizendo isso porque você até hoje nunca entendeu o contexto da carta aos Hebreus. Se for necessário você fazer uma releitura mais aprofundada e buscar ali frases, palavras-chave para entender a carta aos Hebreus, ok? Porque se você for crer da maneira como você está dizendo na carta aos Hebreus, então a carta aos Hebreus está contrariando o livro de Daniel. E aí vai entrar em choque uma coisa com a outra. Eu lhe pergunto, por acaso há contradição na palavra de Deus inspirada? Deus se contradiz? É lógico que não, irmãos. Eu, o Senhor, não mudo, já dizia o profeta Malaquias. Entendeu? Ficou claro aí? Então, irmãos, oh meu Deus do céu, tem gente querendo falar aqui comigo no zap. Não estou no zap não, abençoado. Ok? Então, resultado, para você que não faz ideia, hoje já tem praticamente 99% do material para se erguer o templo. Os judeus estão só esperando Deus dar o sinal. Todos os utensílios e objetos que fazem parte do templo, como objetos sagrados, consagrados, separados para a adoração no templo, já estão todos prontos, concluídos. Porque os próprios judeus creem na profecia de Daniel, da restauração e reconstrução do templo. Será que eles estão errados? Ou será que eles têm mais convicção do que eu e você nas profecias do Antigo Testamento? Olha como é complexo isso aí. Então aqui está dizendo, literalmente, que esse acordo vai fazer com que esses sacrifícios e todo culto voltado dentro do templo será cessado. Cessar o quê? Fazer parar. É o que ele diz aqui no versículo 27, olha. Fará cessar o sacrifício. E o quê? Ofertas de manjares. O que é que isso tem a ver com a igreja? Igreja não faz sacrifício de ofertas de manjares. Faz. Se a sua faz, então é porque a sua igreja é uma igreja totalmente judaizante. Está indo contra os princípios que Paulo estabeleceu nas suas cartas para reger a igreja. Paulo não mandou. Apesar que tem aqui uma igreja aqui em Garanhuns que eu não vou dar nome por respeito e por ética, né? Mas que todo ano aqui eles gostam de fazer festas judaicas dentro da igreja. Está indo contra o Novo Testamento. Está indo contra o Novo Testamento. É só uma forma, me desculpe, mas é uma forma atrativa de atrair pessoas. Essa conversão é uma conversão alusória, é falsa. Logo, logo o cara sai fora. Venha para Cristo através de ouvir e ouvir a palavra de Deus, tá ok? Voltando aqui, Daniel capítulo 9, ele vai dizer, vai cessar. Só que ele agora, sobre
a asa das abominações virá o assolador. Essa expressão aqui é uma expressão alegórica, figurada, mas que tem uma aplicação física material. A palavra aqui, asas, fala o quê? Sobre rapidez. Foi a mesma expressão que Daniel utilizou para o avanço do Império Grego-Macedônico. Fala de um leopardo com asas, fala o quê? Da rapidez que Alexandre avançou para conquistar aquele mundo antigo na sua época. Fala de rapidez, velocidade. Abominações, fala de coisas impuras, coisas que maculam e que agridem o sagrado. Tudo com relação ao quê? Ao templo. Está ligado aqui ao templo. Se você ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 até o versículo 12, o contexto, você vai entendendo o que eu estou falando. Lá na frente, aqui em Daniel capítulo 11, ele explica bem mais detalhadamente essa questão aqui sobre o templo, sobre essa futura profanação a qual ocorrerá na época da grande tribulação. Por isso que você entende como ele será profanado, aí você entende no versículo 24 que na vinda Cristo fará cessar a transgressão que começou por essa quebra do contrato. A ideia formada acabou de voltar aqui no celular. Aqui está apresentando no notebook que a internet caiu e caiu também no celular, mas a gente está aqui voltando. Então, repetindo, para você entender, é necessário você desfragmentar o capítulo e entender a linha de raciocínio do escritor. Vamos voltar. Daniel 9, capítulo 27, nos diz o quê? Olha só. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Aí ele continua, vírgula, até que a destruição. Ao que se refere essa destruição? E até que eu expliquei que se refere um período de tempo a qual essa abominação, com a sua transgressão, ela terá êxito por um determinado tempo, ok? Aqui no notebook caiu, mas a gente continua aqui no celular, que o importante é o celular. Ele terá um tempo de êxito em suas empreitadas. Porém, o que é que está o aguardando e que já está pronto, reservado para ser aplicado? Mas isso só depois de um determinado tempo. Olha só, ele termina o versículo dizendo, ó, que está determinado, então há uma destruição, né? Há um projeto que vai trazer fim a esse exercício aqui do próprio anticristo e dará fim aos seus projetos. Olha o que vai dizer, ó. Até que está determinado, faça o quê, ó? Se derrame sobre ele, sobre o anticristo. Se derrame sobre ele. Eu vou ler aqui para você entender, ó. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha só. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Olha só. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7 em diante, olha o que diz, ó. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ó, então será de fato revelado o iníquo. Então, quando é que ele vai ser revelado? Quando algo que está impedindo de ser revelado seja afastado. Então, quando esse for afastado, aí ele se revela. Olha só. Porém, veja só. Ainda será revelado o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará. Destruição lá de Daniel capítulo 9, versículo 27. Com o sopro de sua boca. Que está determinado sobre, se derrame sobre ele. Sobre esse iníquo aqui. Então fica claro, gente. Tá vendo que você deve buscar links que tenham ligação com a mesma ideia, com o mesmo assunto, e aí você entende? Irmãos, resumindo por aqui, vamos parar por aqui o capítulo 7, 9 de Daniel. Encerramos ele. Vou aqui só abrir um pequeno parênteses. Irmãos, fica claro, para você entender claramente se a igreja, isso aqui é apenas uma argumentação, certo? Um parênteses. Para você entender se a igreja passará ou não
pela grande tribulação, se você conseguir destrinchar essa profecia das 70 semanas de Daniel, claramente, agora porém, você tem que ser uma pessoa honesta com a palavra de Deus, tem que ter um verdadeiro compromisso, tem que ter coragem para se debruçar, estudar, ler muito, pesquisar, certo? Mas tudo isso, irmãos, de maneira honesta, de maneira sincera e despido de qualquer postulado. Se você conseguir distinguir, destrinchar todo esse processo das 70 semanas de Daniel, ela por si só vai lhe mostrar se a igreja passa ou não. Por incrível que pareça, não precisa nem você ir para o Novo Testamento. Essa profecia por si só, ela estabelece esse parâmetro. Não tem como você fugir dela, ok? Fica aqui essa ideia para vocês. Irmãos, então se tratando da nossa pesquisa sobre o livro de Daniel, acabamos aqui de encerrar uma das partes mais dificultosas, ok? Mas eu deixei aqui uma pequena lição para você fazer a respeito de Daniel, capítulo 9 e o versículo 27, para que você tenha uma compreensão bem mais aguçada sobre esse assunto tão pertinente com relação à grande tribulação. Olha as figuras que entrou aqui agora comigo, olha, os caras de peso aí, meu mestre Joãozinho aí, saudações, irmão, na paz do Senhor para vocês. E também nosso grande baterista aqui lá da cidade das Correntes, grande Alisson aí, baterista top das galáxias. Já fizemos aqui um som bem legal nas velhos carnavais aí. Valeu, um abraço para vocês, que Deus abençoe todos vocês, amém? Olha só, eu vou deixar aqui uma lição para aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Para você ter uma compreensão mais apurada de Daniel capítulo 9, das 70 semanas, você tem que ler esse versículo em conciliação com o capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 11 de Daniel. Certo? Para o capítulo 7, você tem que separar o versículo 8, 11, 20, 21 e 24. Olha como você vai ter que buscar. Isso no capítulo 7. E comparar com o versículo do capítulo 9, o versículo 27. O que mais? Capítulo 8 de Daniel. Você tem que comparar o quê? O versículo 9, 10, 11, 12, 23, 24 e 25. Aí você entende Daniel 9 e 27, certo? No capítulo 11 de Daniel, você tem que separar do capítulo 11, do versículo 20 até o versículo 45. Faça todo esse compêndio, faça toda essa pesquisa e aí você tem um amplo conhecimento mais apurado das profecias que estão relacionadas às 70 semanas de Daniel. Amém, irmãos? Ficou muito claro aí? Eu tenho certeza que ficou bastante claro. Vamos aqui agora fazer uma rápida busca para a gente encerrar a nossa pesquisa no livro de Daniel, hoje no capítulo número 10. Aqui o notebook já pifou. Deixa para lá, o que vale aqui é a câmera do celular. Então, irmãos, o que é que retrata, do que se trata e qual é o assunto do capítulo 10 do livro de Daniel? Na verdade, é um capítulo onde ele nos traz apenas informações complementares do que ele já tratou no capítulo 7, 8 e o que ele vai depois tratar no capítulo 11, na maneira como está registrado na Bíblia. Como eu expliquei em lives anteriores, do capítulo, da metade do livro de Daniel para o final, os capítulos não estão em ordem cronológica. Mas se você conseguir compreender e organizar as profecias que são mostradas, ou seja, as visões, em sua ordem cronológica, você consegue compreender melhor as 70 semanas de Daniel. Tudo vai depender de como você vai organizar essas visões dentro do quadro cronológico do livro de Daniel. Isso é uma ideia fantástica. O capítulo 10 de Daniel, ele é composto de 21 versículos. É só você analisar aí na sua Bíblia.
contém 21 versículos. Qual é a subdivisão desse capítulo 10 para você entender os assuntos desenvolvidos nesse capítulo? Ou seja só, do versículo 1 até o versículo 9, de que se trata essa primeira parte? Ou seja, nós temos aí a possível data da visão que Daniel teve desse assunto, certo? Ele já começa mostrando aí no versículo 1, ó, de que se trata, ó, no terceiro ano de Ciro. Ou seja, Ciro é aquele chifre maior, lembra? É aquele chifre maior do capítulo 8 de Daniel, que cresceu. É o Império da Pérsia, ok? Então, já vemos que há uma linha de tempo bem muito mais à frente do que as visões que Daniel teve durante o reinado da Média, que era quem? O seu chefe, Dário, ou Dario, como você queira chamar. Então já estamos falando de um tempo bem mais remoto, mais adiante na vida de Daniel, ok? Ó. O que é que nós temos aqui? Temos aqui o relato da visão e como eram as características dessa visão. Então aqui nesse relato, Daniel está relatando essa visão e ele dá algumas informações de como ele se encontrava e o que aconteceu com ele quando ele recebeu essa visão. Se você olhar aí, você vai ver que essa visão para Daniel, ela foi uma visão tão impressionante a ponto de tirar suas forças. Ele ficou totalmente o quê? Perplexo, sem ter forças físicas, que ficou fraco, ele a ponto dele desmaiar, não ter mais capacidade de se manter apto em seus sentidos físicos. É só você ler do versículo 1 ao versículo 9 que confirma essas informações que eu estou aqui trazendo para você, ok? O próximo bloco do capítulo 10 de Daniel é do versículo 10 até o versículo, ou seja, são os versículos finais do livro, do capítulo de Daniel, quer dizer. E o que é que a gente vê nesses versículos finais do capítulo 10? Primeiro, vemos Daniel sendo restaurado, os seus sentidos. E qual é o objetivo de Daniel ser restaurado? Para que ele possa receber a mensagem que é trazida pelo anjo Gabriel. Então, primeiro acontecimento, o anjo restaura as forças, colocando Daniel de pé, para que ele possa ter de volta ativas suas capacidades mentais, intelectuais e espirituais para entender a visão. A gente pode abrir aqui um parênteses muito interessante. Ou seja, o texto pode nos deixar claro que essa visão já foi dada a Daniel há tempos atrás. E agora o anjo vem, não é para dar a visão, mas é para dar o entendimento da visão. Ou seja, então isso quer dizer, irmãos, que Daniel já fazia tempo que vinha desfalecido com relação a buscar entender essas visões que lhes foram dadas. Porém, podemos aqui conjecturar de tanto esforço, de tanta pesquisa e de uma grandeza tão fora do comum essa visão, ele perdeu suas forças. Então se faz necessário primeiro o anjo aparecer para o consolá-lo e restaurá-lo as suas forças. Vemos aqui também nesse bloco que Daniel recebe um elogio que nenhum servo de Deus recebeu da parte de Deus. E esse elogio aparece, e é tão enfático que 2 vezes ele recebe esse elogio. Isso mostra a tremenda verdade e comunhão que Daniel tinha com o seu Criador, com o Eterno, com Deus, que é chamado de amado por Deus. Eu expliquei isso aqui algumas coisas na live anterior. Volte lá e você vai entender o que eu quis dizer aqui agora com essas minhas argumentações, tá ok? O que é que a gente também observa nesse segundo bloco do capítulo 10 do livro de Daniel? Vemos aqui também, que houve um impedimento para que Daniel recebesse esse entendimento da visão. Ou seja, o tempo todo, algo na esfera espiritual tentava impedir a progressão do entendimento de Daniel com relação àquela visão.
Se você ler aqui, ele usa aqui uma figura de linguagem sobre o príncipe da Pérsia, de querer impedir o anjo de vir trazer entendimento. Eu quero frisar bem isso aqui. O anjo veio trazer entendimento da visão que já foi dada. Ele não veio trazer a visão, ele veio trazer o entendimento. Porém, irmãos, sabemos muito claramente que quando Deus quer falar algo para o seu povo, não há nada que possa impedir a mensagem de Deus aos seus servos. E a gente vê aqui muito bem aqui que o anjo ele é auxiliado por um anjo superior a ele, que aqui a gente vê aqui como um dos príncipes, que aqui se refere ao próprio Miguel, e a mensagem ela consegue chegar com êxito a o servo de Deus, que se trata aqui de Daniel. Interessante. Agora eu quero ler aqui com vocês, só que antes eu vou acender a luz que já está aqui ficando tenebroso o espaço. Chegamos aqui de volta. Haja luz, disse o Senhor, e aqui chegou a luz. Então, olha o que diz aqui uma coisa muito interessante no versículo 14, porque ele dá aqui um entendimento mais claro para Daniel, e esse entendimento que ele traz está ligado a essa visão, e que ela tem um cumprimento profético histórico dentro de um período de tempo já estabelecido por Deus. Olha o que diz Daniel 10:14, cara. Vai dizer assim, ó. Olha que é a mensagem do anjo, ó. Vim para fazer-te entender. Tá vendo que ele veio trazer entendimento, ele não veio trazer a visão. Só. Acontecer ao teu povo. Ao teu povo. Irmãos, essa visão, essas visões que Daniel teve, todas elas, não há como você fugir. Estão relacionadas ao de tribulação. Não há como você correr disso. A não ser que você queira destruir todo o livro de Daniel para sustentar as argumentações que vão contra uma evidência histórica e totalmente inspirada por Deus. Se você quiser destruir, fique à vontade. Mas o texto é enfático. Sobre o teu povo. Provando, irmãos, diretamente que esse período ele está enfatizado e o seu foco principal entre a nação de Israel. A igreja não é nação de Israel, é um povo peculiar à parte de Israel. Só aqui já deixa claro. É aquilo que eu falei, lembra atrás, alguns anos atrás? Se você entender Daniel, você vai ver que a igreja está isenta da grande tribulação. Não há como você fugir disso, cara. Me perdoe aí, meus irmãos pós-tribulacionistas. Não me tenham aqui por prepotente, por arrogante. Eu estou só lendo a Bíblia. Capítulo 14, capítulo 10, versículo 14 do livro de Daniel. Agora vim fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Irmão, se teve uma coisa que a gente aqui aprofundou muito, foi essa expressão últimos dias. Como ela era entendida, como era aplicada e a sua função técnica, teológica e escatológica. Teu povo nos últimos dias, período tribulacional, meu irmão. Não há como você fugir disso. Olha só, vamos continuar. Olha só, porque a visão se refere a dias ainda muito distantes. Está vendo aí, irmãos? Então, o versículo 14 aqui nos traz a dimensão de um período estabelecido e que dentro dele se refere quem? O povo de Daniel. Está muito claro. Outra coisa que a gente... bloco de versículos do capítulo 10 e do versículo 10 ao versículo 21, ele explica aqui, ó, a sua situação mediante a grandeza dessa visão. Ou seja, quando o anjo chega próximo de Daniel, Daniel explica que ele está fraco para compreender e entender a grandeza dessa revelação e o que ela implica. É uma coisa tão devastadora que Daniel perde suas forças. E aí ele recebe forças do anjo. A gente vê nesse bloco.
Interessante que depois, para encerrar aqui tudo aqui, ó, ele vai receber um esclarecimento sobre o futuro reino da Média Persa e a invasão da Grécia. Irmãos, resumindo agora tudo, o capítulo 10 de Daniel, na verdade, é apenas uma introdução do que ele vai relatar no capítulo 11. Entendeu agora? Para a gente concluir hoje a nossa parte sobre o fechamento do capítulo 9, que a gente vê aqui fazer essa pequena alusão no versículo 27, e uma pequena introdução e sua subdivisão para você. Se trata o capítulo 10 do livro de Daniel. Ok, irmãos? Então aqui ficou claro, certo? Que o capítulo 10 de Daniel, ele é apenas um compêndio introdutório para que você possa entender o capítulo 11 do livro de Daniel, que é composto, eu não lembro mais, mas deixa eu conferir aqui para não dizer besteira. O capítulo 11 de Daniel, ele é o segundo capítulo maior de Daniel. Ele só pede por capítulo 2. Ó. Então o capítulo 11 possui 45 versículos. Então você pode ver que ele foi necessário ele usar um pouco mais de espaço para retratar, transcrever claramente todo esse evento futurístico que se desenrolará em um período que ele dá o nome de últimos dias e que tem relação com a 70ª semana de Daniel. Quando você lê aí agora o capítulo 11, que a gente vai trabalhar ele a partir de segunda-feira só agora, ok? A gente traz aqui mais um panorama do capítulo 11 de Daniel e provavelmente já no mesmo dia trazer o fechamento com o capítulo 12. E aí a gente encerra tudo que está relacionado com a origem, desenvolvimento, características, certo? Planos que estão traçados a qual o chifre pequeno ele vai executar quando for em seu tempo determinado pela vontade de Deus, vamos assim dizer. Então, se você entender tudo isso aí, você vai agora entender melhor a aplicação que Paulo faz dele e que você só compreende ele através das palavras de Daniel, que Jesus diz lá em Mateus capítulo 25 e o versículo 14. Irmãos, hoje eu consegui, eu acho que fazer essa nossa conclusão e mais uma live dentro de um período aqui de um tempo até mais aceitável. Eu acho que está menos de 1 hora. Se passou, eu acho que foi pouquíssimas, eu acho que não passou não. Porque nós começamos aqui às 16 horas em ponto e agora é 16h55, ok? Para não ficar muito extensivo. Então, irmãos, que Deus abençoe todos vocês que passaram por aqui, que deram uma pequena pesquisada aí e prestigiando aqui esse nosso momento aqui de estudo da palavra de Deus, que está aqui envolvendo, certo, a matéria de escatologia, que está relacionada às coisas por vir. Vou só aqui reprisar. O nosso pequeno aprofundamento no livro de Daniel não é para destrinchar todo o livro de Daniel. A busca aqui em Daniel é apenas com relação ao chifre pequeno, a origem do anticristo, a besta que surge do mar, a abominação da desolação, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o foco é isso aí, e não escavacar e destrinchar tudo do livro de Daniel. Ok? A gente até poderia fazer isso aí em lives futuras, mas não há necessidade, porque aqui o que a gente vem trabalhando já dá para você ter uma base muito mais compreensível do livro de Daniel. Então, irmãos, a gente vai parar por aqui. Deus abençoe aí todos vocês, os irmãos que compareceram, aqueles que assistiram agora depois de ela estar aí gravada e salva no Facebook. Aquele meu grande abraço do fundo do coração e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. E até a próxima aula nesse mesmo canal e nessa mesma hora. Deus abençoe a todos.